Vamos conhecer aqui os multímetros e alicate amperímetro e ver a diferença entre eles, ok? Aqui nós temos um Fluke. Tá aqui as pontas de prova dele. Comum, nunca muda. E aqui, se eu for medir tensão, resistência, continuidade, diodo e capacitor, ok? Tensão alternada, tensão contínua, milivolt contínua ou alternada. Se for alternada, amarelozinho, segunda função, e vou aqui, ok? Se for resistência, continua no mesmo board, né? Se for continuidade, eu aperto aqui, segunda função. Diodo, segunda função. Depois a gente vai conhecer um pouquinho de todos esses componentes aqui que a gente vai testar aqui. Capacitor, ok? Corrente, a gente vai mudar o board para cá, ó. Até 10 amperes. Corrente de 10 amperes para cá. Se a corrente for contínua, deixa aqui. Se for alternada, segunda função, ok? Se for milivolts, miliampere ou microampere, o borne é esse. Escala é essa. Contínua, se for alternada, segunda função. Microampere, contínua aqui, segunda função. Se eu quero alternada, ok? Bem simples, tranquilo. Lembrando que se for medir corrente, sempre que for medir corrente, desconecta uma das extremidades da fonte ou do equipamento e coloca o amperímetro em série, nunca em paralelo. Colocar em paralelo vai queimar o fusível dele, se ele tivesse fusível de proteção, ou então vai danificar o equipamento. Ok. Já com esse alicate a perímetro não precisa desconectar. Você abraça o cabo que você quer medir a corrente, se for contínua, se for alternada. Ok. Ele mede resistência e continuidade. Ele mede tensão contínua e alternada. Não precisa mudar os bornes porque só tem dois. Então o comum nunca muda. E aqui se eu quero medir tensão, resistência e continuidade, ok? Bem simples. Vamos brincar com esse jovem aqui. Borne comum nunca muda. Temperatura, tensão, resistência, capacitância, frequência, tudo nesse borne aqui. Ok? Vamos começar com tensão. Tensão alternada. Se eu quero mudar para tensão contínua, escolha a função. Aqui, ó, select. E se eu quero alternada, aqui. Vamos começar com alternada. Alternada é a tensão das tomadas, tensão da saída do trafo, de transformadores, tensão da linha, né? Nossa linha. Então, temos aqui um transformador. Na saída do transformador, são esses dois cabos aqui, ó. Alternada. E depois da ponte retificadora, contínua. Então, negativo, positivo, negativo e positivo contínuo. Vermelho, vermelho aqui, alternada, ok? Vamos lá. Vou medir tensão. Escala AC. Escala de tensão. Borne correto. Vou aqui, AC. Saída do trafo. 52, 51, 52 volts. Corrente alternada. Ok? Se eu colocar em corrente contínua, 49 milivolts. Ou seja, desprezível. Então, deixa contínuo que agora eu vou medir a tensão na saída da ponte retificadora, né? Aqui nós temos o retificador. Depois da ponte retificadora, depois do retificador, a tensão deve ser contínua. Então, vemos aqui, ó, negativo com negativo, positivo com positivo. Nós temos 48,4 volts, ok? Tensão contínua, beleza? Vamos medir corrente. Função corrente, borne.
de corrente, ok? Vou pegar aqui numa carga boa aqui, ó, para medir corrente. Essa jovem aqui. Então, positivo com positivo. O alicate, o multímetro, o amperímetro deve estar em série. Então, negativo do amperímetro, o negativo positivo, negativo com negativo, positivo com positivo. Vamos lá aqui. Negativo aqui, ó, em série, e colocar aqui na carga, ok? Então aqui, ó, ele está em série. A corrente vai circular por ele e vai para a carga. Vamos ver quanto é que tá dando aqui de corrente. Tá aqui o range. Oito amperes, 10 amperes. Ok? Chegou até 10 amperes. Beleza? Então aqui, medição de corrente. Então, sempre o amperímetro em série, nunca em paralelo. Paralelo, tensão. Colocar em série. Se colocar o amperímetro em paralelo, vai queimar o fusível do equipamento ou danificar o equipamento, ok? Voltamos para cá. Vou dar aqui nossa carga. Vamos para a próxima. Resistência. Separei aqui alguns resistores para a gente conhecer, brincar um pouquinho. Temos aqui o resistor de 1000 watts, vermelho, 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 vermelho 2, vermelho 2, vermelho 2,0. Então aqui deve ser de 2,2 kilo ohms ou 2.200 ohms. Vamos lá ver quanto é que tá dando. Escala de resistência, né? Ok? Borne de resistência. É bom conhecer as coisas para facilitar na hora de você procurar um resistor. 2,1 ohms, kilo ohms. Então, 2,2 está na... tem a tolerância lá, né? Aqui é um resistor de 1,2 kilo ohms, 5 watts. Resistor de potência. Esse aqui é de 5 watts. Esse aqui é apenas de meio watts. Esse aqui 330 ohms. Esse aqui é de 1 watt. 1 watt. Ok? Aqui nós temos um potenciômetro, que é um resistor variável. Ele varia a resistência que você regulando aqui nesse pino dele. Então vamos lá ver aqui. $42 kg. Reduzir aqui 0 ohms, 6 ohms, né? 5 ohms, vou aumentar aqui a resistência. 75 ohms, vou aumentando aqui, ó. E vai aumentando ali, ó. 3 ohms, 3 kilo ohms já. Vou aumentar mais um pouquinho. 5 kg, vou aumentar mais um pouquinho. 6 kg, então vou lá pro final. 45,8 kg. Então esse resistor deve ser de 50 kilo ohms. 50K, 50 kilo ohms, ok? Com isso aqui você consegue fazer medidor de ângulo usando o microprocessador. Dá para você fazer um monte de sensor com ele aqui. Aqui nós temos um trim-pot, que é como se fosse um potenciômetro idêntico a esse, só que isso aqui com a potência bem menor. Você também consegue regular a resistência dele colocando uma chave de fenda nessa fenda dele e regulando a resistência que você quer. Outro tipo de tripote, ok? Uma fendazinha, tal. Aqui nós temos dois varistor. Eles variam a resistência interna dele de acordo com a tensão. Serve como circuito de proteção para eletroeletrônico, ok? Proteção contra pico de tensão. Aqui nós temos dois
termistores, um PTC, positivo temperatura coeficiente, e um NTC, negativo temperatura coeficiente, coeficiente negativo temperatura. Vamos lá. Ele varia a resistência interna de acordo com a temperatura. Então a temperatura ambiente ele está com 5 ohms. Vamos aquecer ele. Caiu para 0 ohms. Vai subindo novamente. Se eu aquecer, ele diminui. Ok? Então, negativo. Diminuiu. Beleza? Aqui nós temos um PTC. Positivo, coeficiente, temperatura. Opa. Positivo, temperatura, coeficiente. Coeficiente positivo de temperatura. Vamos lá. Aquecer ele aqui. Está com 91 ohms. Já foi para 130 ohms. Vai caindo de novo. Vou aquecer novamente. Ok. Então ele serve como medidor de temperatura. Ele serve como sensor de temperatura. Geladeira, entre outros equipamentos. E como proteção também. Ok, nós temos aqui também o LDR, Light Dependent Resistor. Resistor que depende da luz. Ele varia a resistência dele com a presença da luz. Ok? Então vamos ver quanto é que está dando aqui. 6 kg. Se eu colocar aqui, ó, vai para 140, 214 kg. Se eu tirar, cai para 6 de novo. Se eu colocar de novo, 215, ok? Então isso aqui é o LDR. Ele varia com a luz. Ok, qual é o próximo? Diodo. Temos aqui alguns diodos. E vamos conhecê-los. Aqui é um diodo aberto. Então nós temos a junção PN, um lado positivo, outro lado negativo. Então isso aqui é um diodo aberto. Aqui nós temos um diodo de alta tensão, de selênio, para TV de tubo antigo. Aqui nós temos um diodo comum, ok, de silício. Vamos já brincar um pouquinho com ele. Outro diodo comum de silício. Aqui nós temos um diodo de germânio, usado em sons, receptor de som, devido à sua baixa queda de tensão. Vamos brincar com ele também. Aqui temos os LED, né? Diodo LED, LED Light Emission Diode, diodo emissor de luz. Aqui nós temos um diodo de LED infravermelho. Ele emite radiação infravermelha, a gente não consegue ver, mas as câmeras conseguem ver. Isso aqui é um fotodiodo, é um diodo que recebe luz e transforma luz em tensão, ok? Também é um diodo. Aqui é um LED de potência, de alta potência, um LED vermelho. Aqui dá pra ver a pastilha de LED aqui, a pastilhazinha do diodo, ok? Aqui é um laser também, um diodo laser, ok? Aqui é um diodo Zener, é um diodo que varia, que ele é regulador de tensão, muito utilizado em fonte, também é um diodo. Outro diodo branco de potência. Esse aqui é um diodo LED vermelho. Esse aqui é um DIAC, diodo de corrente alternada, para controle de triac. Esse aqui é um diodo varicap,
é um diodo que varia a capacitância interna dele, usado em receptor de rádio, ok? Vamos brincar aqui com o diodo de silício. Então a gente vai medir aqui, ó. Na escala de diodo já está. Símbolozinho do diodo aqui, ó. Beleza? Então positivo aqui. Então ele deve passar a corrente desse sentido. E não deve passar no sentido voltando. E vamos medir aqui a queda de tensão dele. 0,38. Ok? Ops. Pronto. E desse sentido não é para deixar passar. Ok? Então esse diodo está perfeito. Esse diodo aqui de germânio, a queda de tensão dele é bem menor do que a do diodo comum de silício. 0,2, ok? Ó. Por isso ele é usado em rádio devido à sua baixa queda de tensão. Então, só conduz no sentido, no outro sentido não conduz. Então esses são os diodos que a gente tem para apresentar. E vamos para o próximo, que é continuidade. Para que medir continuidade? Por que medir? A gente mede continuidade para saber se um cabo no painel de comando está apartado, se tem uma bobina do contactor queimada, apartada, né? Se tem algum ponto no circuito de comando ou circuito eletrônico apartado, né? Vamos supor que pegar aqui um circuito comum. Então eu quero saber se esse negativo aqui, esse é o mesmo negativo, o negativo de uma fonte aqui, né? Esse negativo é para ser o mesmo desse. Vamos ver se realmente é. Então se for, ele deve conduzir daqui, passar por ele e voltar por ele. Então, ok? Tranquilo? Ó. Então aqui você consegue medir se o cabo está apartado, se realmente está dando continuidade, se esse negativo é o mesmo desse. Então, com o teste de continuidade a gente consegue detectar muito problema em placas, em circuito de comando, comando elétrico, comando de partida de motores, ok? Utilizado muito. Lembrando de, se for trabalhar com continuidade, medir continuidade de comando ou placas, sempre desconectar a bateria do circuito. E se for o painel, desconectar a fonte, né? A tensão, desligar os disjuntores para você não ligar o amperímetro, o multímetro diretamente na tensão, né? Você pode fechar um curto, beleza? Próximo, capacitância. Capacitores, nós temos esses guerreiros aqui. Todos eles são capacitores. Esse aqui é um capacitor antigo de rádio, utilizado para fazer a sintonia do rádio, ok? Circuito LC. Então você varia a ressonância do circuito com esse capacitor aqui, antigo. Hoje não é mais utilizado porque os rádios são digitais, né? Outro capacitor antigo, outra relíquia, também não utiliza mais. Então consegui mudar essa capacitância com esses dois componentes. São os capacitores variáveis. Esse aqui também é um capacitor variável, mais moderno, mas também já caiu em desuso. Ok? Nós temos aqui um capacitor de poliéster, 2.2 microfarad. Vamos ver se está na capacitância correta. 2.17, então tranquilo, que ele já dá a capacitância. Se ele não desce, é só chegar com o equipamento e conectar nele, bem simples. Não tem polaridade, é um capacitor de corrente alternada, ok? Não tem polaridade, ok? Tanto faz botar de um jeito ou do outro, dá certo. Um capacitor de poliéster, também poliéster, também não tem polaridade, corrente alternada. Ok, 1 microfarad. Beleza? Aqui é um capacitor de corrente contínua. Esse sim tem polaridade, negativo, deve ser conectado aqui. E o positivo aqui. Esse aqui é um capacitor eletrolítico.
28. Calma. 73 microfarad. Tá com 68, então tem a sua escala de suas tolerâncias aí, né? Esse aqui também é um capacitor cerâmico. Então ele é de 100, ó. Tá dando 94, ok? 94 nanofarad. Ok? A capacidade dele é bem baixa. Frequência. Frequência, a gente pode medir frequência diretamente na rede. Mas a gente também pode medir frequência na saída do tráfego, né? Que a mesma frequência que entra do tráfego é a que sai na saída do tráfego. Então vamos medir essa frequência aqui. Ver quanto é que tá dando de frequência aqui na saída. Na saída do tráfego já deu pra ver que tá com 60. Tá meio aqui. Deixa eu orientar. Hz, ok? Tá dando uma variaçãozinha aí, mas 60. Ok? Então frequência bem tranquila. Aqui é a temperatura. A gente não usa, não é comum em multímetro, mas nós temos também temperatura. Ok? Acho que os mais importantes foram esses que eu falei aí, beleza? Espero que tenham aprendido, que tenham tirado alguma dúvida. E valeu!